Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Tragédia. Homem morre afogado na usina de Miranda, em Uberlândia. A gente não sabe precisar as causas. A Polícia Civil foi acionada. Política. Governador eleito Fernando Pimentel toma posse e adota discurso de otimismo. Assumo a meta de levar escolas infantis e ensino técnico para todo o estado. Comodidade. Sensores de abertura de porta facilitam e agilizam a vida de motoristas e passageiros. Existe um sistema sincronizado com todos os veículos e todas as portas dos veículos. Prepare o bolso. Cidades mineiras estudam possível reajuste na tarifa do transporte público. O Band Cidade de hoje está no ar. Boa noite. O governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, tomou posse hoje de manhã em cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Logo na chegada, ele disse à imprensa que 2015 será um ano de ajustes para Minas e para o país, mas também um ano promissor. Fernando Pimentel foi recebido na Assembleia Legislativa de Minas pelos Dragões da Inconfidência e uma comitiva de parlamentares. A solenidade, que durou cerca de 1 hora, foi no plenário, onde ele e o vice Antônio Andrade apresentaram as declarações de bens e tomaram posse. Deus nos ilumine para que possamos honrar com nossos atos a luta e o sacrifício e os sonhos daqueles que nos trouxeram até aqui. Antes do início da cerimônia, Pimentel deu uma entrevista coletiva e ressaltou que pretende incentivar a participação popular na elaboração do plano de governo. A primeira medida após a posse, segundo ele, será a criação de fóruns regionais voltados para as demandas de cada região do estado. Nós vamos fazer um governo participativo, nós vamos abrir o governo à participação do cidadão e da cidadã. Da Assembleia, o governador seguiu para o Palácio da Liberdade, onde foi realizada a transmissão do cargo. Com a posse de Fernando Pimentel, o Partido dos Trabalhadores assume pela primeira vez o governo de Minas Gerais e quebra a hegemonia do PSDB, que governou o estado nos últimos 12 anos. Nos próximos 4 anos, ele terá o desafio de concretizar promessas de campanha, como a construção de 77 centros de especialidades médicas, a expansão do metrô de Belo Horizonte e a revitalização do anel rodoviário. Assumo o compromisso de valorizar e dialogar com o funcionalismo público do estado. Assumo a meta de levar escolas infantis e ensino técnico para todo o estado. E quem é de fato o governador eleito por Minas Gerais? O Band Cidade traça agora o perfil de Fernando Pimentel. Fernando Pimentel é belo-horizontino, tem 63 anos e nasceu em 31 de março de 1951. Ainda na juventude, se envolveu com o movimento estudantil, foi preso político no Rio Grande do Sul, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Em 1975, Pimentel ingressou na Faculdade de Economia. Anos mais tarde, foi professor na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. E em 2000, se tornou vice-prefeito na gestão de Célio de Castro, assumindo a prefeitura um ano depois, com o afastamento de Célio por motivos de saúde. Em 2005, Fernando Pimentel foi eleito prefeito de Belo Horizonte. E em 2010, Pimentel assume o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. O vice-governador de Minas Gerais é Antônio Andrade. Conheça agora um pouco mais sobre o homem que vai ajudar Fernando Pimentel a governar o estado. Antônio Andrade é de Patos de Minas, tem 61 anos e nasceu em 18 de junho de 1953. É engenheiro civil formado pela UFMG e ingressou na carreira política em 1987 pelo PMDB. Antônio Andrade foi prefeito da cidade de Vazante. Foi eleito deputado estadual por 3 mandatos e deputado federal 2 vezes. Em 2013, foi nomeado ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo Dilma Rousseff. E logo depois, governadores e prefeitos seguiram para Brasília. A presidente Dilma Rousseff tomou posse no início da tarde. Ela aproveitou o evento para falar de assuntos importantes.
A presidente Dilma Rousseff aproveitou o discurso de posse para anunciar o lançamento do terceiro Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e o segundo Programa de Investimento em Logística. Ela afirmou que desde 2007 foram 2 edições do PAC, que totalizaram quase 2 trilhões de reais em investimentos. Dilma afirmou que vai aprimorar os modelos de regulação e garantir que o mercado privado de crédito de longo prazo se expanda. A presidente reafirmou o compromisso de apoiar os estados e municípios na infraestrutura de transportes. Disse que está em andamento uma carteira de 143 bilhões de reais de obras de mobilidade urbana em todo o país. Um homem foi assassinado no bairro São Geraldo, em Uberaba, no início da tarde. A polícia suspeita que o crime aconteceu após uma briga por causa de drogas. O homicídio ocorreu por volta da 1 da tarde, em uma briga por desacerto comercial de drogas. Wesley dos Santos, de 31 anos, foi golpeado com uma pedra e não resistiu aos ferimentos. Que ocorreu uma briga entre 2 pessoas, em princípio são usuários de drogas, e uma delas foi atingida com golpes de pedras na cabeça, vindo a óbito. O SAMU tentou fazer os trabalhos de reanimação, porém, infelizmente, o cidadão não resistiu e faleceu. O autor do crime, Romes Oliveira, é um morador de rua e se encontra foragido. Ambos tinham passagens pela polícia. Os 2 com passagens pela polícia por uso de drogas. E qual que vai ser o procedimento agora? O suposto autor, a gente já tem as informações dele, está sendo feita todas as diligências necessárias no rastreamento para estar fazendo a prisão desse cidadão. Sabemos o nome, já temos as informações, vai ser um pouquinho mais complicado por ele ser morador de rua. Mas os possíveis pontos onde ele possa estar, nós já estamos verificando. E uma família aqui de Uberlândia não tem muito o que comemorar neste feriado. Um rapaz de 24 anos morreu afogado na usina de Miranda, quando se divertia com familiares. A repórter Maria Emília tem os detalhes. Em menos de uma semana, esse é o segundo registro de afogamento na represa de Miranda e o primeiro de 2015. Rafael Veríssimo, de 24 anos, foi encontrado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Com as comemorações de fim de ano, o jovem estava no rancho com a família e, após se alimentar e ingerir bebida alcoólica, ele foi se refrescar na represa. O jovem deixou esposa e um filho de 2 anos. O pessoal nos indicou mais ou menos o local onde ele havia submergido e foi de fácil encontro, porque a água está uma visibilidade muito boa e acabou que a gente encontrou ele a 3 metros de profundidade. A gente não sabe precisar as causas, a Polícia Civil foi acionada, o que a gente sabe aqui são relatos de testemunhas, as quais aí nos passaram que ele havia se alimentado e havia feito também ingestão de bebida alcoólica. O Corpo de Bombeiros alerta a população para que evite a entrada nas águas após o uso de bebidas alcoólicas e ingestão de alimentos. A combinação pode causar uma congestão e, em casos mais graves, a perda da vida. Aproveito a oportunidade para deixar um alerta para o pessoal que está se divertindo agora, nesse período de férias, nessa virada do ano, que tome muito cuidado com essas águas, principalmente na represa do Miranda, onde vem acontecendo diversos afogamentos. Então o pessoal toma cuidado ao fazer a ingestão de bebida alcoólica, não entre na água, se for entrar, use colete salva-vida adequado e não vá para a parte profunda e tome muito cuidado, porque como a represa é um local que não tem uma estabilidade adequada, pode ser que ao mesmo tempo que esteja raso, esteja também fundo e a pessoa pode vir a se afogar. Dicas importantes e que ajudam a salvar vidas, né? Sensores de abertura de porta facilitam e agilizam a vida de motoristas e usuários do transporte público. É o que você vai ver em instantes aqui no Band Cidade. O ano novo começou com um problema velho. A história se repete da mesma forma. Mais uma vez, a turma do barulho agiu na região. Desta vez, foi na cidade de Planura. Os marginais explodiram uma agência do Banco do Brasil. Os bandidos usaram 3 veículos. A explosão destruiu a agência. As imagens assustam. Mais uma vez, a população fica sem os serviços prestados pelo banco. A quantia levada não foi informada e ninguém foi preso até agora. De quem realmente é a responsabilidade pela segurança das agências bancárias vítimas de explosões? O Estado ou a própria instituição? Claro que são os bancos.
Eles faturam bilhões e o mínimo que se espera é segurança quando se entra na agência. A explosão de caixas eletrônicos na região diminuiu, mas foi algo tão frequente que mostra o quanto a criminalidade desafia a segurança pública. A certeza de impunidade e a facilidade de atacar o patrimônio público permitem que marginais façam ataques, saques, assaltos e sequestros a qualquer hora do dia. Quer dizer então que virou brincadeira? Tudo indica que sim. Uma brincadeira de mau gosto, viu? A bandidagem apronta e fica por isso mesmo. E quem deveria nos proteger ainda tem a cara de pau de falar. Tá com medo? Vai enclausurado dentro de casa. Antigamente se dizia, isso é coisa de cidade grande. Planura é o exemplo de que para bandidos, tamanho é o que menos importa. Os sensores de abertura de porta fazem parte de um sistema que existe em poucos terminais de transporte coletivo. Em Uberlândia, desde 2009, o mecanismo facilita e agiliza a vida de motoristas e usuários. Por mês, cerca de 540 mil passageiros passam pelas 13 estações de ônibus, localizadas na Avenida João Naves de Ávila, em Uberlândia. São 12 linhas de transporte coletivo e mais de 50 veículos, todos adaptados com sensores inteligentes para quando os ônibus chegarem, as portas se abrirem simultaneamente. Existe um sistema sincronizado com todos os veículos e todas as portas dos veículos. Então, assim que o veículo encosta, certo, ele já fica na mesma linha do sensor da porta da estação e quando ele abre então a porta do carro, abre automaticamente a porta da estação. Toda a manutenção das portas automáticas das estações de transferência são de responsabilidade da Secretaria de Trânsito e Transportes do município, assim como o treinamento aos motoristas que fazem o trajeto do corredor de ônibus da Avenida João Naves de Ávila. Sempre quando vão sendo admitidos novos motoristas, é feito o treinamento até que ele consiga fazer o estacionamento, a aproximação de forma perfeita. Olha, e a pressão dos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas de várias cidades mineiras em junho de 2013 não foi suficiente para frear os aumentos nas tarifas de transporte público. Um levantamento feito pelo jornal Estado de Minas, em 8 prefeituras mineiras, mostra que novas altas no sistema já ocorreram depois dos atos públicos. Belo Horizonte, Contagem e Sabará tiveram 2 reajustes em 2014. Também já preparam reajustes Uberlândia e Uberaba. Nas duas, as prefeituras desoneraram o sistema e conseguiram a redução após a onda de protestos. Aqui em Uberlândia, já houve reajuste em janeiro do ano passado, subindo de R$ 2,70 para R$ 2,85. Enquanto em Uberaba, apesar do anúncio do aumento para os primeiros dias de 2015, mantém-se a redução alcançada pela pressão dos manifestantes. Outras cidades que estudam reajuste são Betim e Montes Claros. E em Uberaba estará proibido o estacionamento de veículos na Avenida Leopoldino de Oliveira por conta da entrada em operação do BRT. A nossa equipe foi conferir a situação de perto. A modificação influenciará os estacionamentos presentes no centro da cidade. No estacionamento vai aumentar o público, certo? Vai aumentar a necessidade também de aumentar as vagas, que também vai ser um bom para crescer a empresa, né, o lugar. Mesmo com lucro, a mudança pode piorar a concentração de veículos nesses locais, causando lotações e desconfortos. Hoje, a gente já trabalha com estacionamento no limite. Nós não temos condição de atender mais clientes do que nós já atendemos. Nos estacionamentos, a hora ou fração está em torno de R$ 4,00 e a locação em torno de R$ 150 por mês. O rotativo pode se tornar o preferido, já que muitos optam por pagar e ter o seu veículo protegido. Infelizmente vai ter que pagar estacionamento, devido à criminalidade que está em excesso e a única coisa mais garantida para você ter segurança. Eu prefiro estacionamento. Por quê? Para ficar mais perto do comércio, vai procurar para estacionar, você não vai conseguir lugar aqui. Também há quem prefira estacionar longe do centro para não ter que pagar as taxas de estacionamento, mas não aprova a mudança. Eu acho que eles estão só dando preferência realmente para os ônibus. Nos estabelecimentos comerciais, os efeitos são diversos. Alguns se sentem ameaçados e acreditam que a proibição poderá influenciar no fluxo de clientes.
Nosso maior fluxo de clientes são pessoas que vêm de carro, né, que às vezes para aqui na porta para carga e descarga também, porque a gente tem bastante cliente que às vezes acaba saindo do hospital e já vem direto comprando os medicamentos. Eu acho que vai dar uma prejudicada. Outros não se preocupam com a mudança por já ter técnicas para chamar o freguês. Não influencia porque a gente aborda as pessoas aqui. Então as pessoas que estaciona aqui, antigamente estacionava aqui, a gente não influencia porque a gente aborda as pessoas que passam na calçada, né? E agora tem a coluna de moda e comportamento com Érica Araújo. Você vai saber como se dar bem, escolher o que usar e como usar. É o programa IT no Band Cidade. Olá, bem-vindos a mais um IT. A coluna de moda é a imagem pessoal que vai ajudar você a se tornar a melhor versão de si mesmo. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Os termômetros já aumentaram, anunciando a estação mais quente e esperada do ano, o verão. O cabelo fica mais leve, a pele mais escura, o dia mais longo, a vida mais animada. E a moda? A moda não fica de fora, ela entra no clima e vem super alegre e colorida. E é nesse clima que apresento a vocês algumas tendências de moda que saíram da passarela, já conquistaram as vitrines e vão deixar seu guarda-roupa com a cara do verão. Verão é sinônimo de cor, mas neste verão não são só as cores vibrantes que ganham destaque. Também haverá lugar para as candy colors, combinadas a uma variação mais cítrica chamada de yummy colors. Como já era de se esperar, as estampas florais tão típicas dessa temporada também vão estar presentes nesse verão. As listras também vêm com força total, já os clássicos poás chegam trazendo um ar retrô às produções. Tecidos leves, transparentes, rendas, telas, tudo o que deixa a pele à mostra estará em alta, trazendo muita sensualidade à estação. Em contraponto a essa sensualidade, outra tendência marcante para o verão é o jeans destroyed. Nem curtinhas nem longas. As saias médias estarão com tudo na próxima temporada e aparecem em variações diferentes. E vocês, rapazes, não vão achando que moda é futilidade e tendência de moda é coisa de mulherzinha não, hein? Todo mundo tem que pensar em moda todos os dias para se vestir para qualquer ocasião. E vocês, homens modernos, não podem ficar de fora das novidades feitas especialmente para vocês. Uma grande aposta para os homens nessa estação é a mistura do esportivo com o clássico. Outra tendência de moda masculina são as estampas florais. O navy, que é o estilo marinheiro, e o jeans destroyed ou desgastado também vem com tudo no verão. Mas antes de sair por aí trocando seu guarda-roupa ou comprando tudo que vê pela frente, lembre-se que moda é expressão, é comunicação. Suas roupas falam da sua personalidade, por isso é importante combinar as tendências com seu estilo, com seu corpo. Analise antes se aquela tendência combina com você. Dessa forma, você não será vítima da moda. Pelo contrário, fará a moda trabalhar a seu favor. Cuide da sua imagem, cuide de você e que venha o verão. Eu vou ficando por aqui. Quinta que vem eu espero vocês com mais novidades. Até a próxima! O ano de 2014 foi marcado pela regulamentação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A adesão ao sistema foi menor que o esperado. A expectativa de entidade e governo federal é de que o processo de inscrição no CAR tenha uma aceleração em 2015. Regulamentado em maio de 2014, após um atraso de 2 anos e meio, o Cadastro Ambiental Rural é a ferramenta inicial para que os mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros fiquem legalizados. O problema é que até novembro, das 27 unidades da federação, 5 estados, incluindo São Paulo, ainda não contavam com o Sistema Nacional do CAR, o SICAR. Segundo o governo, a ideia é que o processo se torne mais vigoroso a partir de agora. Está sendo uma curva ascendente, gradual,
e consistente. E já vai entrar no processo de safra, as instituições bancárias vão começar a colocar na análise de risco a existência do CAR. E a expectativa para 2015 das entidades e do governo é mais do que expectativa, é uma obrigação, porque o prazo inicial para adesão ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, vence em maio. Nesse processo é importante o papel do Observatório do Código Florestal, que por meio das entidades que participam dele, faz um trabalho de conscientização e de informação para os produtores rurais em todo o país. Entrar no CAR é o primeiro passo, é o passo mais simples, tem que entrar, né? Eu acho que o produtor já tem estímulos, por exemplo, a partir de 2017 você não pega mais financiamento se não tiver no CAR. Então esse é um grande estímulo. É dar um foco, né, para a questão dos instrumentos econômicos que são fundamentais para que haja regularização ambiental. A adesão não só é mais rápida, como torna possível, né, para muitos agricultores que não têm uma renda suficiente para fazer a restauração, que eles possam ter. A dificuldade hoje é o passivo a ser coberto em termos de reserva legal, de APP, toda a adesão ao CAR é muito grande. Então o produtor ele precisa de incentivos, ele precisa de instrumentos para que ele consiga se adequar de uma maneira que seja razoável, de uma maneira que seja factível para ele. O Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio em 2014 representou em mais de 22% o PIB total da economia brasileira, com cerca de R$1 trilhão. As atividades agrícolas representaram 70% e a pecuária, cerca de 30% do valor reduzido no ano. Segundo a Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 90% do crescimento do produto agropecuário se deve aos ganhos de produtividade e 10% ao aumento no uso de insumos. Mesmo com impactos climáticos fortes em algumas regiões no ano passado, a produtividade aumentou. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, o DEMAI, realizou uma audiência pública para apresentar a minuta do edital do processo licitatório para a contratação de uma empresa de engenharia. Ela será responsável em implantar o sistema Capim Branco. A audiência pública sobre a primeira etapa do novo sistema de produção de água potável do município de Uberlândia, o sistema Capim Branco, aconteceu no auditório Cícero Diniz, no centro administrativo da prefeitura. A lei determina que para construções acima de R$150 milhões seja realizada audiência pública com o objetivo de apresentar aos interessados e à sociedade os detalhes da obra. Em 15 dias, o edital de licitação será publicado e em 60, o município saberá qual a empresa vencedora. Com Capim Branco, nós teremos a segurança de que nós teremos água, não só para atender a comunidade, a população, mas também de poder atrair novas empresas, principalmente algumas empresas do ramo de alimentação que nos interessa bastante, para que nós possamos tê-las em Uberlândia, porque elas vão ter a certeza de que aqui nós temos a infraestrutura necessária, em especial a água, para que nós possam fazer seus investimentos. Então é fundamental para quem vive aqui, mas também para que nós possamos continuar atraindo novas empresas para que Uberlândia possa continuar avançando cada vez mais. Depois de selecionada a empresa, a expectativa é que a primeira etapa da obra seja concluída em 3 anos. O custo aproximado é de R$360 milhões, sendo 290 milhões financiados pelo governo federal em um prazo de 20 anos. E o restante como contrapartida do DEMAI. A Secretaria de Meio Ambiente de Uberaba dará início este mês às inscrições para os interessados em participar de capacitação em Política Nacional do Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental. O curso está previsto para começar na segunda quinzena do mês, com mais 2 etapas a serem realizadas em fevereiro. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Prefeitura no www.uberaba.mg.gov.br. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Para você, uma ótima noite. Não esqueça, a gente se vê amanhã. Até lá!